Uma chuva suave caía desde a manhã, daquelas que deixam o mundo com um aspecto mais suave, como se alguém tivesse pintado o dia com aquarelas. Maya apertou o casaco fino ao entrar na loja de artigos usados, e a campainha acima da porta tocou um som cansado de boas-vindas que parecia ecoar através de décadas de entradas semelhantes. Ela não estava procurando nada em particular naquele dia. Às vezes, o coração só precisa vagar entre coisas esquecidas, não é? Às vezes, somos atraídos por lugares onde as histórias de outras pessoas esperam em silêncio, pacientes como partículas de poeira dançando na luz da tarde. A manhã tinha começado estranha para Maya. Ela acordou de um sonho que não conseguia lembrar direito, apenas a sensação dele permanecia como perfume em um quarto vazio. O café tinha um gosto diferente, as manchetes dos jornais pareciam distantes e até mesmo seu reflexo no espelho do banheiro parecia de outra pessoa, alguém procurando algo que não conseguia nomear. Era o tipo de inquietação que faz você vestir o casaco e sair para caminhar, mesmo sem saber para onde ir. A loja cheirava a livros antigos e sachês de lavanda, a histórias inacabadas e memórias embrulhadas em papel de seda. Cada corredor tinha seu próprio microclima de nostalgia. Aqui, o cheiro metálico de joias vintage. Ali, a riqueza terrosa de volumes encadernados em couro. Maya caminhava lentamente pelas passagens estreitas, passando os dedos por lenços vintage que ainda guardavam o fantasma do perfume favorito de alguém, estatuetas de cerâmica que outrora ocupavam um lugar de destaque na prateleira da lareira de alguém, vigiando jantares em família, comemorações de aniversário e manhãs tranquilas de domingo. Há algo de sagrado nesses espaços, onde pedaços de vidas encontram seu caminho para as mãos de estranhos. Cada item tem uma história, o vestido de noiva que nunca ficou bem, a caneca de café que sobreviveu a 1000 rituais matinais, a fotografia que alguém não teve coragem de jogar fora, mas também não teve coragem de guardar. Maya sempre foi sensível a essas histórias invisíveis, sentindo o peso das memórias de outras pessoas grudadas nos objetos como sombras. Ela passou por uma seção de bolsas vintage, com o couro desgastado por inúmeras mãos procurando chaves, batom, os pequenos tesouros que as mulheres carregam consigo. Em seguida, veio uma vitrine de chapéus masculinos, fedoras e bonés que protegeram rostos da chuva e do sol, que foram inclinados em saudação aos vizinhos, que foram pendurados nas portas dos quartos ao final de longos dias. Cada objeto sussurrava sua história para aqueles que sabiam ouvir. Ela quase passou direto pelo casaco. Ele estava pendurado no final de um longo cabide, sem nada de especial em sua lã azul marinho escura, aninhado entre um casaco vermelho brilhante e uma trente bege que já havia visto décadas melhores. O casaco azul marinho era o tipo de roupa que falava mais de praticidade do que de moda, de função em vez de forma, de uma mulher que valorizava o calor e a durabilidade em vez das tendências passageiras. Mas algo a fez parar, talvez fosse a maneira como a luz da tarde incidia sobre os botões de madreperola, projetando pequenos arco-íris no tecido, ou como a lã parecia guardar sombras de elegância, apesar do ambiente humilde. Maya levantou a manga, sentindo o peso da lã de boa qualidade, do tipo que não se faz mais. O tecido era denso e macio, tecido com cuidado por mãos que entendiam do ofício. Ela podia imaginar a mulher que usará esse casaco, alguém que caminhava para o trabalho nas manhãs frias, que o puxava para se proteger do vento do inverno, que enfiava as mãos nos bolsos durante conversas difíceis. O forro era de seda, um cinza suave que sussurrava dias melhores, de uma época em que até mesmo roupas práticas eram feitas com beleza oculta. O casaco lhe caía perfeitamente, com um comprimento ideal na altura dos joelhos, os ombros assentando como se tivesse sido feito sob medida para seu corpo. Ao examiná-lo mais de perto, ajustando as lapelas e testando o peso do tecido, sua mão deslizou naturalmente para o bolso direito, e seus dedos encontraram algo inesperado. Papel velho, dobrado em pequenos pedaços e macio pelo tempo. Ela o tirou com cuidado, esse fragmento que alguém havia esquecido ou talvez escondido de propósito. A carta estava escrita em papel creme, do tipo com uma textura leve que denota cuidado, importância dada ao próprio ato de escrever. A tinta havia desbotado para um marrom quente, e a caligrafia era requintada. Fluida e feminina, cada letra era formada com a graça deliberada de alguém que entendia que as palavras no papel eram presentes a serem dados com beleza.
Maia desdobrou-a completamente, ali entre os casacos esquecidos e o cheiro do dia anterior, e começou a ler. As palavras pareciam brilhar na página, como se tivessem luz própria. Asterisco, meu querido coração, os lilazes estão a florescer novamente, e penso em ti a cada respiração da sua doçura. Como é estranho que a beleza possa fazer o coração doer tanto. Dou por mim a passar pela tua rua todas as manhãs, na esperança de te ver pela janela, sabendo que não tenho direito a tal esperança. Ontem eu te vi no mercado, escolhendo maçãs com tanto cuidado, e eu queria te dizer que você estava linda naquele vestido azul, aquele que combina com seus olhos. Mas eu só pude observar por trás da banca de jornais, memorizando o jeito como você segurava cada maçã contra a luz, o jeito como você sorria para a senhora Henderson quando ela perguntou sobre seu jardim. Tenho lido Dickinson novamente, os poemas que você compartilhou comigo na primavera passada. Eu habito na possibilidade, ela escreveu, e agora entendo o que ela quis dizer. Com você, eu também habito na possibilidade, a possibilidade de manhãs que começam com sua voz, de noites que terminam com sua risada, de uma vida vivida com honestidade, em vez de nas sombras, asterisco. A carta continuava, falando de momentos roubados e de um amor que não ousava dizer seu nome à luz do dia. Havia referências a livros compartilhados, a conversas mantidas nas sombras, a promessas que nunca poderiam ser cumpridas no mundo em que viviam. A autora descrevia encontros secretos na biblioteca após o horário de fechamento, mãos tocando a mesma página, conversas sussurradas entre as estantes, onde ninguém mais podia ouvir. Ela escreveu sobre a agonia de fingir ser apenas amigos, de ter que discutir outros homens como potenciais pretendentes quando seu coração pertencia inteiramente a outra pessoa. E então, perto do final, uma única linha que fez Maia aprender a respiração: Léo, se as coisas fossem diferentes, se vivêssemos em um mundo onde o amor fosse simplesmente amor, independentemente do que os outros pudessem pensar, eu gritaria minha devoção de todos os telhados. Em vez disso, escrevo estas palavras que nunca chegarão até você, amando em segredo, como se o segredo pudesse tornar o amor menos real. A carta não estava assinada. Não tinha data. Não tinha endereço. Apenas essa confissão dolorosamente bela que viveu na escuridão por quem sabe quantos anos, esperando no bolso de um casaco de lã azul marinho que alguém a encontrasse. Maia ficou ali por um longo tempo, lendo e relendo aquelas palavras desbotadas, cada frase revelando novas camadas de significado. Os clientes moviam-se ao seu redor como fantasmas, a caixa registradora tocava sua música eletrônica, as conversas fluíam em murmúrios suaves, mas ela existia em uma bolha de quietude maravilhada, transportada para outro tempo, para o coração de outra mulher. Quem era Léo? Quem havia escrito essas palavras com tanta ternura e desespero? E por que a carta nunca foi enviada? A pergunta a perseguiu enquanto esperava na fila para pagar, a carta cuidadosamente dobrada em suas mãos trêmulas. Ela se viu estudando os outros clientes, imaginando seus próprios segredos, seus amores não revelados. O senhor idoso comprando uma gravata vintage, ele teria escrito cartas como essa para alguém que nunca conheceu? A jovem mãe com seu filho pequeno, examinando livros infantis, ela teria algum dia seus próprios segredos para guardar? A senhora Shen, a mulher atrás do balcão, percebeu o estado preocupado de Maia enquanto registrava o casaco. Parece que viu um fantasma, querida, disse ela gentilmente. Talvez tenha visto, murmurou Maia, depois abanou a cabeça com um pequeno sorriso. Encontrei algo inesperado no bolso. Apenas, uma carta antiga de alguém. O rosto envelhecido da senhora Shen suavizou-se com compreensão. Ah, as histórias que essas coisas antigas poderiam contar. Às vezes acho que elas encontram o caminho certo para as pessoas certas na hora certa. Você não acha? Ela comprou o casaco, é claro. Como poderia não comprar? Em casa, ela limpou a mesa da cozinha com cuidado reverente, afastando o jornal da manhã e as palavras cruzadas pela metade. Ela espalhou a carta cuidadosamente sobre a superfície limpa, estudando cada curva da tinta, cada floreio desbotado. O papel era velho, parecia ter décadas. A linguagem tinha uma formalidade que pertencia a outra época, quando cartas eram eventos e as palavras eram escolhidas com cuidado infinito, quando as pessoas escreviam à mão e davam significado a cada frase cuidadosamente escolhida.
Maia se pegou imaginando a mulher que havia escrito essas palavras. De alguma forma, ela conseguia vê-la claramente, sentada em uma mesa de madeira à luz de uma lâmpada, talvez, escolhendo cada palavra como se fosse uma oração, riscando linhas que revelavam demais, recomeçando quando a emoção fazia sua caligrafia tremer. Ela morava sozinha? Tinha um gato que se enrolava ao seu lado enquanto ela escrevia? Ela chorava ao dobrar a carta, sabendo que ela nunca seria enviada? O papel de carta cor de creme tinha uma marca d'água, quase invisível, mas ainda lá. Um delicado padrão de rosas que denotava qualidade, alguém que acreditava que mesmo as emoções íntimas mereciam um papel bonito. Maia segurou-o contra a janela, observando a luz da tarde iluminar o desenho incrustado. Não era uma correspondência casual. Era uma carta de amor em todos os sentidos da palavra. Naquela noite, Maia não conseguiu dormir. Ela se viu em pé na janela, olhando para as luzes da cidade e imaginando sobre a mulher que havia derramado seu coração naquele papel creme. O que lhe custou amar alguém que ela não podia declarar abertamente? O que lhe custou nunca enviar aquelas palavras? A manhã seguinte trouxe sol e determinação, mas também um estranho nervosismo que Maia não conseguia afastar. Ela teve sonhos a noite toda, fragmentos de imagens que pareciam mais memórias do que imaginação. Uma mulher de vestido azul escolhendo maçãs. Mãos se tocando sobre um livro aberto. O cheiro de lilazes tão real que ela acordou procurando a fonte. Maia nunca foi do tipo que deixa mistérios sem solução, e este parecia diferente de alguma forma. Pessoal. Como se encontrar a carta a tivesse tornado responsável pela história, pela escritora, pela destinatária. Ela se vestiu com cuidado naquela manhã, escolhendo roupas que pareciam respeitosas à gravidade de sua missão. O casaco azul marinho, é claro, parecia certo que ele fizesse parte dessa jornada. Enquanto caminhava até o brechó, ela percebeu as coisas de maneira diferente. A maneira como a luz da manhã entrava pelas janelas. A senhora idosa cuidando do jardim, com movimentos cuidadosos e deliberados. A maneira como os olhos de estranhos guardavam histórias que ela nunca saberia. A carta havia despertado algo nela, uma consciência aguçada das vidas secretas vividas ao seu redor. Ela começou pela loja de artigos usados, é claro. A senhora idosa atrás do balcão, Senhora Shen, dizia o crachá, olhou para a carta com olhos gentis, mas balançou a cabeça. Recebemos tantas doações aqui, querida. Pessoas limpando imóveis, familiares que não sabem o que fazer com o passado. Este casaco. Acho que chegou na semana passada, junto com um monte de coisas de uma venda de imóveis. Uma venda de bens. Maia sentiu o coração acelerar. Você se lembra de qual? As mãos enrugadas da senhora Shen vasculharam uma caixa de recibos. Aqui está. A propriedade dos Morrison na Elm Street. Uma senhora adorável, morava lá há 60 anos. A sobrinha neta dela cuidou da venda. A Elm Street era ladeada por árvores de bordo que testemunharam segredos de gerações, seus troncos grossos e galhos espalhados guardando décadas de conversas sussurradas, olhares roubados, corações partidos e remendados sob sua sombra. As casas eram antigas e elegantes, construídas numa época em que as varandas da frente serviam para socializar e os jardins dos fundos eram para a solidão, do tipo onde as pessoas viviam a vida inteira, onde as crianças nasciam, cresciam e se mudavam, onde histórias de amor se desenrolavam por trás de cortinas de renda e jardins de rosas. Maia caminhava lentamente pela calçada, tentando imaginar esta rua nos anos 50 ou 60. Ela conseguia imaginar de alguma forma, mulheres em vestidos caseiros pendurando roupas no varal, crianças brincando de amarelinha na calçada, o carteiro fazendo sua ronda com cartas que poderiam mudar vidas. Ellen teria percorrido este mesmo caminho, com o coração acelerado ao passar pela casa de Léo? Ela teria ficado na esquina, esperando ver seu amado pela janela? A casa dos Morrison estava vazia agora, com uma placa de vendida balançando suavemente no jardim da frente. Mas Maia podia ver vestígios de sua vida anterior, o paisagismo cuidadoso, agora coberto de mato, que falava de alguém que amava aquele lugar. Rosas que foram cuidadas por décadas. Um balanço na varanda que havia sido palco de inúmeras noites tranquilas.
Janelas que emolduraram uma vida inteira observando as mudanças das estações. A casa dos Morrison estava vazia agora, com uma placa de vendida balançando suavemente no jardim da frente. Mas Maya descobriu que os vizinhos eram repositórios de memórias, bibliotecas vivas dos pequenos detalhes que compõem uma vida. Ela bateu na porta ao lado da casa dos Morrison, com o coração batendo mais rápido do que o normal. Um senhor idoso atendeu, com um rosto profundamente marcado, mais gentil, os olhos brilhantes com a atenção especial de alguém que passou décadas prestando atenção ao ritmo da sua rua. Ah, você está perguntando sobre Ellen Morrison, disse ele quando Maya explicou sua busca, sua voz se aquecendo com o reconhecimento. Há meses que não ouvia esse nome. Mulher adorável. Era muito reservada, mas sempre tinha uma palavra gentil quando você passava pelo jardim dela. Nunca se casou, sabia? Havia rumores, anos atrás, mas, bem, cidades pequenas sempre têm rumores, não é? Especialmente sobre mulheres que escolhem viver de maneira diferente. Ele convidou Maya para tomar um chá e, enquanto estavam sentados em sua cozinha ensolarada, com as paredes cobertas de fotos dos netos e de décadas de manhãs de Natal, ele contou a ela o que se lembrava. Suas mãos envolviam a caneca como se estivessem buscando o calor além do chá. Morei ao lado de Ellen por 35 anos, disse ele. Vi ela plantar aquele jardim, vi ela cuidar dele em todas as estações. Ela tinha um dom para cultivar coisas. Mas, mais do que isso, ela tinha uma gentileza que atraía as pessoas. As crianças não tinham medo dela como tinham de algumas das outras solteironas da rua. Ela dava livros para elas lerem, ajudava-as com o dever de casa quando os pais estavam trabalhando. Ellen foi professora durante 40 anos na escola primária do centro da cidade. Adorava literatura, amava livros mais do que a maioria das pessoas ama qualquer coisa. Eu costumava vê-la no jardim às vezes, especialmente nas manhãs de domingo, lendo poesia em voz alta para as rosas. Achava encantador, na verdade. Ela dizia que as plantas precisavam de beleza tanto quanto de água e luz do sol. Talvez ela estivesse certa, o jardim dela era sempre o mais bonito da rua. Ele fez uma pausa, os olhos ficando distantes com a lembrança. Ela tinha uma amiga, isso deve ter sido nos anos 50 ou no início dos anos 60, uma mulher chamada Léo. Bem, Leonora, na verdade, mas Ellen sempre a chamava de Léo. Uma garota bonita, com cabelos escuros e olhos que lembravam águas calmas. Ela trabalhava no banco do centro da cidade, eu acho. Uma mulher profissional, o que era incomum naquela época. A xícara de Maya tremia em suas mãos. Léo. Aqui estava Léo, não apenas um nome em uma carta, mas uma pessoa real com cabelos escuros e olhos de águas calmas. Elas foram inseparáveis por alguns anos, continuou o vizinho, sua voz assumindo a cadência de alguém que havia contado essa história para si mesmo muitas vezes ao longo dos anos. Sempre juntas, indo à biblioteca todas as quintas-feiras à noite, trocando livros, sentadas no balanço da varanda de Ellen até bem depois de escurecer. Você os via com as cabeças inclinadas sobre algum romance ou livro de poesia, completamente absortos no que estavam discutindo. As pessoas falavam, é claro. Duas mulheres solteiras, passando tanto tempo juntas, mas elas eram discretas. Tinham que ser, naquela época. O mundo não era gentil com mulheres que amavam de forma diferente. Maya perguntou o que tinha acontecido com elas, com a amizade delas, embora já pudesse sentir o gosto amargo da tristeza no ar. O rosto do velho ficou triste, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando com a lembrança da dor. Léo se casou. Com um homem que a família dela escolheu, era assim que as coisas funcionavam naquela época, especialmente para meninas de famílias tradicionais. Lembro-me do dia em que ela veio contar a Ellen. Eu estava trabalhando no meu quintal e pude ouvir, dava para ouvir a dor nas vozes das duas, mesmo que elas tentassem falar baixo. Ela se mudou depois do casamento, para algum lugar no oeste, eu acho. Nevada ou Califórnia, um desses lugares para onde se vai para desaparecer. Ele pousou a xícara e ficou olhando pela janela em direção à antiga casa de Ellen. Nunca mais vi Léo depois disso, mas notei algumas coisas. Ellen manteve flores frescas na varanda por anos depois disso.
rosas brancas. Todas as semanas, rosas brancas, mesmo no inverno, quando ela tinha que atravessar a cidade para encontrá-las no viveiro. E ela nunca pareceu olhar para mais ninguém da maneira como olhava para Léo. Nem uma vez em todos os anos em que a conheci. Maia saiu daquela casa com o coração pesado e cheio ao mesmo tempo, carregando o peso de uma história de amor que ficou escondida por décadas. Ela estava começando a entender o verdadeiro custo da carta em sua bolsa, a profundidade do sacrifício que ela representava. Mas ela ainda não sabia para onde Leonora, tinha ido, ou se ela ainda estava viva. A pista havia esfriado na década de 1960, e 60 anos era muito tempo para um coração continuar batendo. Enquanto caminhava de volta para o carro, Maia notou uma mulher do outro lado da rua cuidando do canteiro de flores. Por impulso, ela atravessou a rua e se apresentou, explicando que estava pesquisando a história da família Morrison. A mulher se endireitou, limpando a terra das mãos. Ellen Morrison? Ah, eu me lembro dela. Uma mulher adorável. Eu era apenas uma criança na época, mas ela costumava me dar livros para ler. Minha mãe era amiga dela, ambas eram professoras. Minha mãe talvez se lembre de mais coisas sobre essa amiga dela, que se mudou. Ela está em uma casa de repouso agora, mas ainda tem boa memória dos velhos tempos. A pista levou à biblioteca local, um prédio Carnegie com leões de pedra guardando a entrada e janelas altas que viram gerações de leitores descobrirem novos mundos. Ellen Morrison havia trabalhado ali por décadas, e Maia esperava que, em algum lugar dos registros cuidadosos, ela pudesse encontrar outra peça do quebra-cabeça. A bibliotecária-chefe, uma mulher de 70 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de armação de metal, lembrava-se bem de Ellen. Ela levou Maia a um canto tranquilo da seção de referência, onde a luz da tarde pintava padrões nas mesas de madeira. Ela era extraordinária, disse a bibliotecária, tirando uma foto antiga da equipe de 1963. Olha, lá está ela. Maia se viu olhando para uma mulher de olhos inteligentes e sorriso suave, cercada por livros e possibilidades. Ellen Morrison com 30 e poucos anos, jovem, vibrante e cheia de um desejo não expresso. Ela era bonita de um jeito discreto, o tipo de beleza que se revelava lentamente, que se aprofundava quanto mais você olhava. Ela nunca falava muito sobre sua vida pessoal, continuou a bibliotecária, sentando-se na cadeira ao lado de Maia, mas guardava uma caixa com objetos pessoais em sua mesa. Depois que ela faleceu, sua sobrinha neta revirou tudo. A maior parte foi para a família, mas ela doou alguns itens para a sociedade histórica, documentos, cartas, coisas que achou que poderiam ser do interesse dos historiadores locais. O coração de Maia acelerou. Cartas. Na verdade, várias. Todas amarradas com fitas, como as senhoras costumavam guardar suas correspondências. A sobrinha neta disse que não tinha coragem de jogá-las fora, mas também não sabia o que fazer com elas. Às vezes, essa é a coisa mais gentil a se fazer com os segredos de outras pessoas, passá-los para estranhos que possam entender seu valor. A sociedade histórica ocupava uma casa vitoriana nos arredores do centro da cidade, com salas cheias de fotografias, documentos e memórias cuidadosamente preservadas. Cortinas de renda filtravam a luz da tarde, e o ar cheirava a papel velho e polidor de móveis. Maia explicou sua busca à coordenadora voluntária, uma mulher que parecia ter nascido para cuidar de arquivos, mostrando-lhe a carta com reverência cuidadosa. Oh, meu Deus, suspirou a mulher, ajustando os óculos de leitura para examinar a tinta desbotada. Isso é lindo. E você encontrou isso em um casaco da propriedade dos Morrison? Ela desapareceu na sala dos fundos, seus passos ecoando no piso de madeira, e voltou com uma pequena caixa de papelão que parecia estar esperando há décadas pela pessoa certa para reivindicá-la. Isso veio para nós da mesma propriedade. Cartas, principalmente. Correspondência pessoal. A família não sabia o que fazer com elas, achavam muito íntimas para exibir, mas preciosas demais para jogar fora. As mãos de Maia tremiam ao abrir a caixa. Dentro havia dezenas de cartas, todas com a mesma caligrafia fluida, todas endereçadas a meu querido Léo.
Cada uma estava dobrada com a mesma precisão cuidadosa, cada uma amarrada com uma fita azul desbotada que já fora brilhante como o céu de verão. Nenhuma delas havia sido enviada. Eram cartas de amor que abrangiam décadas, desde a confusão apaixonada do primeiro amor até a melancolia gentil da meia-idade e a sabedoria resignada dos anos posteriores. Ellen Morrison escreveu para Léo durante 40 anos, despejando seu coração no papel, sem nunca enviar uma única carta. Maya as pegou com cuidado, sentindo o peso do desejo acumulado, décadas de devoção preservadas em segredo. As primeiras cartas eram ofegantes de descoberta, cheias da maravilha de encontrar alguém que entendia seus pensamentos antes mesmo que ela os expressasse. Os anos intermediários traziam a dor da separação, notícias de que a vida continuava sem a pessoa que mais importava. As cartas mais recentes tinham um tipo diferente de beleza, a paz de um amor que havia sobrevivido à juventude, que se tornará parte dela tanto quanto respirar. Eu te vi hoje, dizia uma que devia ser da década de 1970, no supermercado com sua filha. Ela tem seus olhos, seu sorriso. Fiquei escondido atrás da prateleira de cereais como um adolescente apaixonado, mas não pude deixar de me sentir orgulhoso, como se tivesse algum direito sobre a mulher que criou uma criança tão confiante e bonita. Entre as cartas havia uma agenda, velha e gasta. Maya a encontrou facilmente, Leonora Davis, com um endereço que havia sido riscado e reescrito várias vezes ao longo dos anos. A última anotação estava em uma caligrafia diferente, trêmula pelo tempo, Sunset Manor, quarto 237. Sunset Manor era um lugar tranquilo, cheio da luz da tarde e da dignidade silenciosa de vidas bem vividas. Maya encontrou Leonora no jardim, uma mulher pequena, com cabelos brancos e olhos que ainda mantinham traços da beleza que outrora fez o coração de Ellen Morrison bater mais forte. Com licença, disse Maya suavemente, sentando-se no banco ao lado dela. Você é Leonora Davis? Você conheceu uma mulher chamada Ellen Morrison? O rosto da idosa se transformou, os anos desapareceram em um instante. Ellen, ela sussurrou. Oh, minha querida Ellen. Como você sabe esse nome? Maya contou sua história com cuidado, gentilmente, observando as emoções transparecerem no rosto de Leonora como a luz do sol através das folhas. Quando ela mostrou a carta, Leonora começou a chorar, não eram lágrimas amargas de tristeza, mas um choro suave de reconhecimento. Ela continuou me escrevendo, disse Leonora, com a voz quase inaudível. Todos esses anos, e ela continuou me escrevendo. Você sabia? Leonora sorriu através das lágrimas. Todas as semanas, rosas brancas apareciam na minha porta. Sem bilhete, sem assinatura, mas eu sabia. Mesmo depois de me mudar para o outro lado do país, mesmo depois de me casar novamente quando meu marido morreu, as rosas me encontraram. As rosas de Ellen. Ela contou a história para Maya, como elas se apaixonaram em 1952, duas jovens mulheres em um mundo que não tinha lugar para o tipo de amor delas. Como a família de Leonora descobriu as cartas e a forçou a se casar com um homem que ela mal conhecia. Como ela passou 60 anos se perguntando se Ellen a havia esquecido, se o amor delas tinha sido real ou apenas um sonho de juventude. Eu também escrevi para ela, confessou Leonora. Durante anos, escrevi cartas que nunca enviei. Guardei-as em uma caixa de chapéus no meu armário, ao lado do meu vestido de noiva. Minha filha as encontrou depois que me mudei para cá. Ela jogou fora. A voz da velha senhora se quebrou. Ela achou que eram apenas resquícios de confusão. Maya ficou com Leonora por 3 horas naquele dia, compartilhando o conteúdo da caixa de cartas de Ellen, observando aquela mulher gentil ler 40 anos de cartas de amor que ela nunca soube que existiam. Eram cartas sobre dias comuns que se tornaram sagrados pela saudade, sobre livros e música e as mudanças das estações, sobre envelhecer mantendo o amor vivo em segredo. Quando o sol começou a se pôr, Maya tomou uma decisão que surpreendeu até a ela mesma. Ela reuniu todas as cartas, tanto as palavras não enviadas de Ellen quanto a que encontrou no bolso do casaco, e as colocou cuidadosamente nas mãos de Leonora. Isso pertence a você, disse ela simplesmente. Sempre pertenceu. Leonora apertou as cartas contra o peito e,
Por um momento, Maya pôde ver a jovem que ela fora um dia, aquela que caminhara com Ellen Morrison pelos jardins e pelas estantes da biblioteca, compartilhando sonhos em conversas sussurradas. Obrigada, disse Leonora, com a voz firme agora. Obrigada por trazer minha Ellen de volta para mim. Maya dirigiu para casa naquela noite pelas ruas pintadas de dourado pelo pôr do sol. Ela ainda tinha o casaco azul marinho, ele lhe caía perfeitamente, como se estivesse esperando por ela o tempo todo. Mas algo havia mudado nela, algo sutil e profundo. Ela sempre acreditou no amor, é claro, mas pensava nele como algo que acontecia com outras pessoas, algo que exigia o momento certo, as circunstâncias certas e uma dúzia de pequenos milagres alinhados da maneira certa. Descobrir a história de Ellen e Léo lhe ensinou algo diferente. O amor não era encontrar o momento perfeito ou a pessoa perfeita. O amor era escolher escrever cartas que talvez nunca fossem enviadas, manter viva a memória de alguém com rosas semanais, guardar ternura por 40 anos e chamar isso de esperança. Naquela noite, Maya sentou-se à mesa da cozinha com um bom papel e uma caneta tinteiro. Pensou nas suas próprias palavras não ditas, nas suas cartas não enviadas, nos sonhos que guardara cuidadosamente trancados por medo de que não fossem correspondidos. E, pela primeira vez em anos, começou a escrever. Fora da janela, a cidade cantava sua eterna canção de possibilidades. Em algum lugar daquela sinfonia urbana, outras pessoas escreviam suas próprias cartas não enviadas, mantinham suas vigílias, cuidavam de seus jardins secretos de amor. Mas Maya havia aprendido que alguns segredos devem ser compartilhados. Algumas cartas estão destinadas a encontrar o caminho de casa. E, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente colocar as palavras no papel e confiar que o amor, em todas as suas formas, encontrará um caminho para chegar aos corações que mais precisam dele. O casaco de lã azul marinho está pendurado no armário de Maya, com os bolsos vazios, mas não esquecido. E, às vezes, nas manhãs tranquilas de domingo, quando a luz incide na medida certa, ela o veste e caminha pela cidade, procurando outras histórias à espera de serem encontradas, outras cartas à espera de serem entregues em casa. Afinal, ela aprendeu que algumas das jornadas mais importantes começam com um único papel dobrado e a coragem de se importar com o coração de estranhos. Ela aprendeu que cartas de amor nunca envelhecem, elas apenas esperam, pacientes e fiéis como rosas que florescem ano após ano, sabendo que em algum lugar, alguém se lembra, alguém ainda se importa, alguém ainda está escrevendo seu nome nas margens de seus sonhos. E talvez isso seja o suficiente. Talvez isso seja tudo.